Bom dia, profs! Então, como eu tinha prometido, essa é a nossa aula sobre planejamento. O planejamento a gente não aprende a fazer na faculdade. E é aí que quando a gente entra lá na educação infantil, né? Principalmente, como é que eu faço o meu planejamento de aula de forma que ele fique de acordo com a BNCC, de acordo com o que a fundação espera da gente. Então, assim, eu vou explicar aqui como que eu faço o meu caderno, certo? Nunca tive problemas. Levei um tempo para aprender, sim, comecei errando também, não colocava os objetivos, nem sabia que existia lá no início, né, no meu primeiro ano. Tive dificuldade de ter o plano de desenvolvimento anual, né? Então, essas informações que eu vou passar agora são importantes para que vocês saibam que documentações vocês precisam, em que documentação se basear. Por quê? Porque o planejamento, ele é um documento importante, né? E ele tem que ficar lá no seu caderno, lá na sua pasta, todos os dias na sua sala de aula. Por quê? Porque se acaso você se ausentar, alguma coisa assim, né, e você não quer deixar aquele seu projeto atrasar, você pode até passar para outra professora executar para você. Ou também para você acabar não se esquecendo de, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer amanhã? Então, você já antecipa todo o seu cronograma, né? Não perde tempo pensando no que vai fazer. Ou, pior ainda, ficar improvisando, né? Então, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu caderno. Esse aqui, ó, foi um projeto que eu fiz esse ano. Foi muito fofinho, muito legal. Se chamava Brinquedos do Chão. Eu me baseei num livro que se chama assim mesmo, Brinquedos do Chão. Agora eu não me lembro o autor, mas é um livro muito especial, assim. Ele mostra todas as possibilidades que dá para aplicar, como uma pedrinha às vezes se torna um carrinho, ou uma folha se torna um barquinho. Enfim, diversas práticas que a gente pode criar com elementos da natureza. Então, a princípio, eu preciso criar a minha temática. E aí você coloca a sua criatividade aí para funcionar, certo? Depois eu escolho o período que eu vou trabalhar. Mesmo que esse meu projeto tenha sido mensal, eu trabalhei ele o mês inteiro, eu planejava ele semanalmente. Cada semana eu planejava aquelas práticas do meu projeto. E aí depois na outra semana eu ia complementando ele. E aí eu venho aqui, ó, coloco os campos de experiência primeiro, que são aqueles campos que até tem no nosso plano de desenvolvimento anual, que são dentro da BNCC, né? Depois eu também coloco os objetivos de aprendizagem. Essa parte aqui que é um pouquinho mais chatinha, por quê? Porque cada prática eu determino o objetivo que eu trabalhei naquela prática, que eu quis com aquela prática. Mas pode acontecer que eu trabalhe o mesmo objetivo em práticas diferentes. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, né? Vim aqui, coloquei a minha prática do jardim. Elenquei aqui os objetivos. Eu elenquei o EO01, eu vou lá na minha planilha, copio, né, o EO01, vou lá no meu planejamento e colo. Na próxima, eu colo também. Vamos supor que na próxima semana eu trabalhei esse aqui. Se eu trabalhei, eu venho aqui, ou eu colo, ou eu observo. Já trabalhei esse objetivo, já trabalhei, então não preciso colocar, né? Eu tenho que estar sempre vindo aqui em cima para observar se eu já trabalhei aquele objetivo, para não correr o risco de repetir, né? Para não correr o risco de ficar um planejamento descuidado e eu ficar repetindo os mesmos. Até dá para organizar aqui, ó, eu passei o 2 lá para cima.
Então, aqui eu determino os objetivos. E como eu gosto das coisas bem certinha, eu ainda separo por campo de experiência. Quais os objetivos que eu trabalhei dentro do eu, outro e o nós? Quais os que eu trabalhei no traços, sons, cores e formas? Ó, nesse projeto eu trabalhei só dois objetivos. Para corpo, gestos e movimento, quais que eu trabalhei? Do escuta, fala e do espaço e tempo. Eu elenquei aqui tudo direitinho. Depois de eu elencar os objetivos, eu elenco também os conhecimentos experienciados. Então, os objetivos eu pego lá da BNCC, já vem lá da BNCC. Essa planilha aqui que eu até já formatei ela bem direitinho, ó, para ficar mais fácil depois de passar para o meu planejamento. Depois dos objetivos vem os conhecimentos experienciados. Os conhecimentos experienciados vêm lá da fundação, dentro do plano de desenvolvimento anual. E aí esse documento você pega lá com a sua gestora, lá na sua escola, no início do ano, no início do semestre. Se você não recebeu esse documento, você precisa solicitar, porque é através dele, ó, que vai ter os conhecimentos de acordo com o livro que está sendo trabalhado naquele ano e de acordo com a BNCC. Então, aqui eu elenquei, ó, os conhecimentos: conhecer e explorar os espaços da instituição, compartilhar com outras crianças situações de cuidado de planta, envolver as crianças em momentos de brincadeiras livres, de conversas, planejando e decidindo propostas que possibilitem descrever e diferenciar as propriedades dos objetos. Coloquei aqui os conhecimentos. Vou para a parte das práticas pedagógicas. Aí é que entra uma coisa muito importante. Eu preciso especificar como que vai se dar aquela minha prática, que elementos que eu vou utilizar, ó, em conjunto com as famílias. Eu sempre dou um nome para minha prática. Eu poderia ter colocado só jardim de plantas? Poderia. Mas, gente, na educação infantil, sempre precisa de um algo a mais, né? Sempre a gente precisa colocar o lúdico. Então, eu botei jardim mágico, poderia ser jardim das fadas, jardim encantado. E aí eu especifico, descrevo como vai se dar aquela minha prática. Em conjunto com as famílias, solicitar algumas mudas de plantas e os materiais necessários, potes e latas que possam se transformar em vasos. Convidar as crianças para escolhermos um cantinho no parque. Ó, aqui eu já estou trabalhando aquela opção que possibilite eles, esse aqui, ó, envolver as crianças em momentos de brincadeiras, decidindo propostas individuais e coletivas, ó, brincadeiras livres, de conversas, de planejamento, porque elas é que iriam determinar aonde que ia ser esse jardim, como que ele ia ser, né? Então, elas que estão decidindo, a criança está sendo a protagonista, não eu, professor. Apresentar às crianças as mudinhas trazidas pelos amigos, explicando sobre as espécies de plantas, suculentas, cactos, flores. Em seguida, convidar as crianças para separá-las de acordo com suas espécies, classificando-as. Ó, aqui já estou utilizando o espaço e tempo, né? Transformações. Ao final, convidar as crianças para decorarem o jardim, pintando os vasinhos com tinta guache, utilizando pedrinhas, gravetos coloridos, etc. Então, aqui também estou trabalhando o corpo, gestos e movimentos, que elas estão ampliando as habilidades manuais, né, através da pintura. Então, eu preciso colocar aqui no final, ó, o código do objetivo, para que eu especifique o que eu trabalhei, o que eu quis trabalhar com essa prática. A mesma coisa aqui, ó, a história da cigarra e da formiga. Realizar uma roda de leitura, apresentando o livro para as crianças, mostrando o título do livro, né? Após a história, realizar uma roda de conversa sobre o que as crianças acharam da história, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois de determinadas cenas. O recurso utilizado nessa prática foi um livro de histórias, e aqui eu elenquei os objetivos que eu trabalhei, ó.
o espaço-tempo, porque eu trabalhei o antes, o depois, o escuta-fala, porque foi uma roda de leitura de histórias, né? Então elas têm que. Tem até aqui, ó, escuta-fala, esse daqui, demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de historinhas, né? Depois também temos o escuta-fala 05. Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas. Por quê? Porque lembra que eu fiz a rodinha de conversa depois da história? Então aqui eu vou fazer uma série de perguntas para as crianças, vou deixar também que elas façam perguntas. O que será que aconteceu com a cigarra? Será que ela se mudou? Será que ela foi embora? Será que ela morreu de frio? Será que ela congelou? Então tudo isso a gente pode trabalhar aqui. Essa outra aqui foi muito legal. O jogo Acerta a Lata. Nesse caso foi eu que levei as latinhas, mas também dava para convidar as crianças para levarem latas, separar em equipe. Uma equipe faz a lata das cores, a outra faz a lata dos números. Então aqui eu expliquei o que eu queria com essa proposta. Eu queria só trabalhar os números. Então, o jogo consiste em dispor 10 latas, pintadas e enumeradas de 0 a 9. Até aqui eu coloquei errado, ó. Ou de 1 a 10, né? Poderia ser também. Tava certo, era de 1 a 9. De 1 a 10. Aqui é que eu coloquei, aqui é a imagem que tá de 0 a 9. Formar uma fila e cada criança deverá acertar uma pedrinha na lata. Então, aqui eu já tô trabalhando a criança esperar a vez dela, ó. Né, respeitar as regrinhas de convivência, as regrinhas das brincadeiras. Perguntar para a criança qual ou quais os números de cada lata que ela acertou. Então aqui eu já estou verificando se ela consegue fazer a relação de números, né? E ao final ela deverá contar quantas latas ela conseguiu derrubar, certo? E aqui eu elenquei o objetivo da aprendizagem dessa prática. Então, fazendo assim, nunca que vai estar errado. Por quê? Porque você descreve a sua prática, você pode colocar também uma ilustração de como vai dar aquela prática, ó, de como vai se dar. Porque com a ilustração fica muito mais fácil de eles compreenderem, tá, mas como que foi feita essa prática? Então, por isso que eu acho legal sempre colocar uma imagenzinha, nem que seja pequenininha, mas para a pessoa que está além do seu planejamento, ela possa entender como que foi aquela prática. Ou também você bate uma foto e coloca lá no seu caderno de registros, né? Ou lá no mural da sala, o que vocês fizeram naquela semana ou naquele mês. Coloca algumas fotos, não precisa botar a foto de todas as crianças, mas naquela semana, naquele dia eu tirei uma foto de um grupo de crianças que estavam fazendo o joguinho da lata. No dia seguinte, eu posso bater a foto de um outro grupo das crianças que estão plantando. Então, cada uma vai ser protagonista numa fotografia de uma prática, certo? Tem gente que vai lá, mas não saiu fulaninho aqui. Aí vai lá, imprime todas as fotos de todos os alunos. Não! Cada prática tenta pegar um clique de alguma criança diferente que ao final daquele mês, ou daquela semana, ou daquele projeto, você vai ter ali exposto para os pais, para as colegas, todas as crianças em situações diferentes, certo? Então, de forma resumida, é isso. Temática, o período que você está trabalhando, o campo de experiência, o objetivo. Aqui eu ainda separo por campo de experiência. O conhecimento experienciado, que é lá daquele documento, Plano de Desenvolvimento Anual, que é o seu gestor ou a gestora da sua escola que vai lhe dar, porque vem lá da fundação. E aí, por fim, as suas práticas pedagógicas, certo? Aqui eu ainda coloquei antes das práticas, ó, um pequeno texto do que eu quis, qual foi o meu objetivo pessoal ao fazer esse projeto, certo? Então, por enquanto, essa é a forma que eu organizo
o meu caderno e que sempre deu certo. Espero que dê certo aí para vocês também. E me conta aí nos comentários se você já fazia assim, ou se você vai passar a fazer assim, e o que já pode ter acontecido aí no seu caderno. Não adianta também, pessoal, eu vir aqui, já vi cadernos assim, tá? O jogo Acerta Lata. Faremos o jogo da Certa Lata. É essa semana. Ponto. Tá, mas e aí? O que você fez nessa atividade? O que as crianças fizeram, né? Ou, aqui é a corrida dos insetos. As crianças vão trazer rolinho de papel e a corrida vai ser enrolar a cordinha no rolinho de papel. Não, né? Eu tenho que explicar direitinho. Olha, as crianças vão montar os insetos com papel craft, vão colar os olhinhos e as patinhas dos insetos. Depois de finalizar, amarrar os insetos em uma ponta de um barbante comprido e na outra ponta amarrar em um graveto ou um rolinho de papel. Na sala ou no parque, esticar o barbante com os insetos em uma ponta e na outra ponta a criança segura o graveto ou o rolinho. Ganha quem enrolar o barbante no graveto mais rápido, levando o inseto até a linha de chegada. Então, aqui eu estou explicando como que vai se dar aquela prática, né? Como que é aquela brincadeira. Até porque isso é importante para que depois, no próximo ano, às vezes a gente inventa uma prática e no ano seguinte a gente, mas como é que era aquela prática mesmo? Então, aqui eu já estou explicando, certo? Então, não basta você vir aqui, jardim mágico, vamos plantar florzinhas no jardim. Gente, isso não é um planejamento, né? Tem que especificar bem direitinho, para depois não levar puxão de orelha de ninguém, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, ok? Um abraço e até a próxima.